Para começar, eu sou brasileira. A roda solar que eu sigo é do hemisfério sul. Então, a nossa roda aqui, ela gira ao contrário, é de uma outra inversão do hemisfério norte. No hemisfério norte, e na característica da festa, o Halloween ele vai acontecer em outubro, dia 31. Né? Para quem segue a roda solar lá no hemisfério norte. Para a gente que segue aqui no hemisfério sul, o Halloween ele já aconteceu em maio, dia 1º de maio, 31 de abril para 1º de maio, né, que foi comemorado também o Halloween, o dia das bruxas. O dia que a rainha das bruxas está conosco. O Halloween é um sabá, chamado Samhain. Dá para a gente falar um pouquinho sobre a roda para poder entender melhor, né? Por que isso está ligado a falar com os mortos? É o dia mais forte, mais poderoso para se conversar com os mortos. Porque na roda solar, nesse sabá, em Samhain, Halloween, é quando a gente tem o enfraquecimento do sol. Ele já está... O outono já está indo para o final, a gente está começando a ter os sinais que o inverno vai chegar. Né? Então, ele tem o significado da despedida do Deus, porque o sol está perdendo sua força. Né? No inverno, quando chegar Iule, no inverno, a criança da promessa vai nascer. Mas ele tem em Samhain essa coisa do morrer. Ele vai se entregando à terra, ele vai enfraquecendo seus raios, né? E o inverno vai chegando. Então, por isso, tem essa característica de ligar com a morte e os mortos. Porque quando Deus vai embora, ele vai ao submundo. Né? Ele faz essa reverência. O sol declina, ele vai ao submundo, vai à escuridão. O inverno não é mais escurinho, né? É mais cinza, mais escurinho. Por que isso? Porque o Deus está neste submundo. Quando ele vai ao submundo, este portal, ele se abre. Então, à meia-noite do dia 31 para o dia 1º, 31 de abril, 1º de maio, aqui no hemisfério sul. Lá no hemisfério norte, isso vai acontecer 31 de outubro, 1º de novembro, né? Dia dos Mortos para os católicos, né? Dias finados e dias, né? Depois a gente fala disso também. Esse portal que se abre é um dia em que há permissão dos mortos virem conversar conosco. Gente, no Halloween eles não vêm assustar a gente, eles vêm conversar. Os seus queridos, os seus ancestrais, os seus amados, aqueles que você lembra e aqueles que você também não lembra, eles vêm conversar com você, eles têm essa permissão. Olha que coisa linda! Né? Então, neste momento, pode ser feito exercícios no espelho, você coloca a velinha embaixo, olha para o espelho e eles vêm na imagem conversar com você. Né? Às vezes você pode não ver, porque às vezes dá um pouco de medo, mas você sente, vem uma intuição, vem pelos sonhos. E é um momento de conexão que nós temos com os nossos queridos, porque a morte só significa que, olha, eu estou vivendo em outro lugar. É só isso, né? Então, o Halloween, ele permite esse contato, né? A igreja, o que ela faz? Ela tomou para si algumas datas, algumas festividades pagãs, né? Para não mudar muito o calendário do povo, né? E criou as suas datas. Então, o finados, né, o dia de Todos os Santos, o finado dia 1 e 2 de novembro, é muita coincidência, não é? Em relação ao Halloween ser 31 e dia 1º de novembro. Né? Para ficar tudo mais ou menos, porque o povo já estava acostumado com isso. Né? Não tinha como arrancar tudo. Tá? Então, proíbe, mas entrega alguma coisa, mas reverencia de uma outra maneira. Então, essas caricaturas, né? As caveiras, os monstros, né? Que assusta e que é para afastar, ficou tudo mais na brincadeira, mais no lúdico, porque eles não vêm assustar, eles não vêm assombrar. Né? A caveira é um símbolo de igualdade. A caveira surge porque ali tem consciência pura, ali tem igualdade. Né? Quando a gente lê o conto da Vassalissa e a gente encontra a Baba Yaga
aconselho vocês, principalmente mulheres, a lerem, mulheres que correm com os lobos, o conto da vassaliça, quando ela está nas suas tarefas, ao fim delas ela recebe a caveira incandescente, a caveira que tem a luz, o fogo dentro. Se você olhar despido de forma, de preconceito, e você olhar com esta caveira, que é igual de todo mundo, e você colocar a luz naquilo que você está vendo, você vê a verdade. Então, a caveira no Halloween, ela vem com essa consciência. Né? A abóbora, ela vem como uma caricatura, assim, para afastar os espíritos negativos. Né? Eu brinco que é para afastar os espíritos que são dos meus vizinhos, porque na minha casa eu só quero os meus. É tão pouco tempo, é uma noite só, então põe a abóbora para ele ir para outro lugar. Né? Mas tem essa coisa de afastar os maus espíritos. Porque tem espíritos brincalhões? Deve ter. Tem encarnados brincalhões, tem desencarnados brincalhões também. Então o Halloween tem um pouco disso. Algumas coisas que são mais assustadoras é para afastar, né? Os maus espíritos. Mas a gente não acredita muito nisso, não. As abóboras, os enfeites. A abóbora é porque tem a ver com a colheita lá no hemisfério norte. Aqui a gente já está mais para o milho, para a pamonha, para o curau, né? O que é nosso grão aqui no hemisfério sul. Mas o Halloween é uma festa muito bonita, é um momento muito importante, é como se fosse o Ano Novo. E ele tem essa conexão que a gente faz com a nossa ancestralidade, para revelação, para conhecimento, para lembrar de coisas. É um momento importante. E é uma festividade muito gostosa. Né? Agora está muito na moda, né? O baile das bruxas, e aparecem todas aquelas caricaturas dos monstros. Essa palavra caricatura não sai da minha boca. Mas não é isso, não é para assustar. O Halloween é para reunir a família. Olá, estamos de volta com a segunda parte de Mistérios, tratando sobre o tema do Halloween. E no bloco anterior eu deixei uma questão para o Norberto sobre como o Espiritismo encara essas festividades. Norberto, então, a Igreja Católica comemora também o Dia de Finados, né? Como o Espiritismo vê isso? Não existe uma demarcação de datas, é simplesmente um dado cultural. A cultura popular escolheu um dia para homenagear os seus mortos. É uma metodologia, cada país tem a sua tradição, cada país tem a sua sistemática. Dentro do Espiritismo, não existe um dia específico para fazer a referência ou a reverência aos mortos. Primeiro que os mortos não existem, o que morre, o que se desfaz é o corpo. A nossa alma, já desencarnada, que passa a ser chamada de espírito, continua aí com as suas atividades. Então, não precisa um dia específico para nós entrarmos em contato com os nossos entes queridos. Basta mentalizar agora, ao sentir as saudades, ao sentir uma lembrança daquele seu ente querido, automaticamente você já está entrando em contato com ele. Não precisa, no dia de finados ou no dia do Halloween, esperar para que isso aconteça. Esse contato é diuturno. E na sua opinião, Márcia, qual que é a importância do Dia de Finados? Olha, a única maneira de nós nos comunicarmos entre aspas, né, modo de dizer, eu só posso me comunicar com Deus. Então, quando eu rezo, quando eu faço as minhas orações, eu estou rezando a Deus, eu estou elevando o meu coração até Deus e posso pedir a Deus pelas pessoas que eu amo e que já morreram. Só que Deus é atemporal, para Deus não existe passado, presente e futuro. Então, que eu reze hoje pelo meu irmão, ou que eu reze daqui 10 anos, para Deus não faz diferença nenhuma. Acontece que nós, na verdade, oramos pouco, né? Na verdade, nós rezamos pouco. Então, como um recurso pedagógico, como uma maneira de se conseguir que se reze mais, a igreja convenciona algumas coisas do tipo missa de 7º dia, missa de mês, missa de ano, que não é que tem que ser no 7º dia, não tem que ser no mês, não tem que ser um ano. É só uma maneira de dizer que é bom que a gente reze. E quando eu rezo pelo meu filho, diante de Deus, não faz diferença nenhuma.
se esse meu filho está vivo hoje, se ele morreu há 10 anos atrás, ou se ele vai morrer daqui a 10 anos. Porque para Deus não tem tempo. Então, quando eu peço para Deus, protege o meu filho, né, na presença de Deus, essa oração tem um poder infinito. Então, o dia de finados não é um dia para reverenciar os mortos, porque no catolicismo não existe essa reverência aos mortos. Nós adoramos a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Mas é uma maneira pedagógica e prática de conseguir o quê? Que as famílias façam limpeza nos túmulos, que façam manutenção dos jardinzinhos, que tirem lá as águas paradas nos vasos para que não deem foco de dengue. Vocês podem ver que todo ano, próximo da festa de finados, as famílias vão lá para pintar o túmulo, para tirar o mato, para substituir as plantas. Então, infelizmente, nós não temos muito o hábito de vivermos essa nossa espiritualidade, de estarmos, né, em oração. Então, precisa-se, às vezes, usar algumas técnicas, alguns recursos pedagógicos para se conseguir que o ser humano reze mais, que se aproxime mais de Deus, que acredite que Deus cuida não só de nós, os vivos, como de todos aqueles que já morreram e estão na presença de Deus esperando por nós. Márcia, antes de passar a bola para o Norberto, quero aproveitar para fazer uma provocação. Quando eu era criança, eu lembro muito da minha mãe, da minha avó, aliás, distribuir doces durante o dia de Cosme e Damião. Ela sempre foi católica e me parecia ser um ritual católico. E aí você, antes, no bloco anterior, falou que não é legal ter práticas que incentivem forças ocultas. Eu me lembro que tinha uma relação de barganha também nisso. Enquanto ela distribuía doces, alguns dos seus pedidos eram atendidos, né, ou deveriam ser atendidos. Como que a Igreja Católica vê isso? A igreja como um todo, né? A igreja universal, não só a igreja católica, mas a igreja católica apostólica romana, no mundo inteiro, vê que tem um sincretismo religioso muito grande. Aqui no Brasil há um sincretismo religioso muito grande com as religiões afro. Em outros países há outro tipo de sincretismo. Então aqui Cosme e Damião, que seriam considerados santos católicos, são identificados com IBGI, né, que são entidades de culto afro, que seriam crianças e que, para você agradá-las, você deve oferecer coisas que criança gosta, doce. Então, por influência do culto afro, isso vem de fora, paganizando, como diz o culto cristão. Então, se você quer agradar um santo católico, considerado protetor de crianças, você vai oferecer o quê? Coisas que criança gosta, doces. O perigoso disso você mesmo já falou, Felipe, é que junto com essas tradições que a gente não questiona, que a gente vai repetindo, porque nossos avós fizeram, nossos pais fizeram, a gente vai confirmando que forças ocultas podem agir aqui no nosso mundo. E o perigo disso é sempre tirar a nossa responsabilidade diante dos nossos fatos, dos nossos atos. Enquanto o ser humano se sentir que aqui no nosso mundo ele é uma marionete, manipulada ora por espíritos, outra hora por forças ocultas, outra hora por faculdades parapsicológicas, mas que ele não é livre. Tudo o que ele faz sempre está dependendo de terceiros, ele nunca vai transformar esse mundo num lugar melhor para todos. Agora, um ser humano liberto de superstições e sentindo-se filho de Deus e sabendo que recebeu de Deus a missão de continuar a obra criadora, Deus deu essa missão para o homem. Continua a minha obra criadora. Então, só ele se sentindo livre, responsável pelo seu destino, pela sua vida e responsável por melhorar a vida da sua família, do seu grupo social, da sua sociedade e no mundo, né, no geral, um todo onde nós vivemos, só esse ser humano livre de superstições é que vai ser realmente um agente de transformação na sociedade. Uhum.
Ô Norberto, você estava dizendo antes de espíritos zombeteiros, né, que poderiam aproveitar desse momento para fazer algumas travessuras ali. Como que isso é possível na prática? Pela influenciação mental. Nós sabemos que tudo o que nós fazemos é fruto da nossa ação mental. Antes de eu realizar um ato qualquer, o meu pensamento já processou essa informação e o corpo realiza. Então, esses espíritos zombeteiros nos induzem à prática de determinados atos que são galhofas, que são brincadeiras, que são coisas que se divertem e eles se divertem duplamente, em cima da nossa ignorância e se divertem de ver algumas pessoas sofrerem as atrocidades de um ato não muito bom. Por exemplo, o bullying. O bullying é instigado. Quem está praticando o bullying, ele em si está dando risada. Mas esses espíritos zombeteiros que induzem à prática do bullying riem duplamente, porque eles atingiram o objetivo deles, que é ver o circo pegar fogo. Norberto, por favor, esses espíritos zombeteiros. Isso, é uma classificação específica Sim, dentro da hierarquia olha espiritual. bem que legal, porque eles se adequam Isso. à cultura, à época, Ao ao contrário, país, a cultura onde é que eles se adequa manifestam. a ele. Então, é diferente, não, então Márcia. hoje estar gorda, hoje estar acima do peso é fora de moda. Então, um espírito zombeteiro vem aí para instigar bullying contra Márcia, porque Márcia é gordinha. Mas se eu tivesse nascido lá na Renascença, o mesmo espírito zombeteiro viria para falar, olha, morre de elogios aí para essa tal de Márcia, porque celulite e gordurinha sobrando é o máximo do belo. Márcia. Então, veja bem que os espíritos dos mortos refletem a cultura e a incultura dos momentos e dos povos com os quais eles se comunicam. Nunca superaram o conhecimento e a inteligência dos vivos. Márcia, a gente precisa finalizar esse bloco. Eu deixo para você fazer uma questão para o Norberto antes da gente finalizar, para ele responder no último bloco. Você usou várias vezes hoje a expressão que na casa do Pai há muitas moradas. Os teólogos católicos, né, nós os católicos interpretamos que, segundo a parábola dos talentos, né, para um é dado um talento, para outro é dado 10. Então, para cada um vai ser pedido conforme aquilo que foi dado. Então, cada um vai ter a recompensa que merece. Então, isso que é na casa do meu Pai, tem muitas moradas. Todos, de qualquer religião, independente da vida que eles tenham tido, serão acolhidos por esse Pai que é infinito amor. Quando você fala da casa do meu Pai tem muitas moradas, é essa divisãozinha aí dos zombeteiros, dos de luz, dos evoluídos, dos poucos evoluídos, das trevas e vai por aí fora. É isso que são as muitas moradas? Obrigado. A gente vai ouvir a resposta daqui a pouco. A gente já volta.